Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância,
Salmo 134. Oração de louvor a Deus. Eis aqui. Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está aqui no culto solene da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça do Senhor esteja sendo derramada de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária sobre a sua vida, e que você, nesses momentos conosco, possa estar cultuando ao Senhor nosso Deus, adorando ao Senhor nosso Deus. Estamos todo domingo aqui, a partir das 19 horas, com o nosso culto virtual, através do nosso canal do YouTube, com os nossos queridos e amados irmãos que estão no grupo de risco, que não podem estar no culto presencial. Que a graça de Deus esteja abençoando você, meu querido. Você que por acaso chegou neste canal do YouTube, Deus esteja também lhe abençoando. Nós já ouvimos a palavra de Deus falando ao nosso coração de forma introdutória, já ouvimos, né, a leitura bíblica da palavra do Senhor, e agora nós vamos continuar nesse momento de louvor, de adoração ao Senhor, cantando e exaltando o nome do Senhor com o nosso momento de louvor e de adoração. Convido você, meu querido, a continuar conosco agora nesse momento de louvor e de adoração ao Senhor Jesus. Cante conosco, exalte o nome do Senhor. Majestade e o poder, glória e honra, o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Compara
e honra o Senhor merece receber. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber.
Bem, queridos, depois desse momento de louvor, desse momento maravilhoso do nosso culto, que é o momento que nós exaltamos e cantamos louvores ao Senhor nosso Deus, depois desse momento tão precioso, tão maravilhoso, tão extraordinário, nesse momento que preenche o nosso coração, esse momento que a gente eleva a nossa alma até o Senhor através dos cânticos, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, um momento de proclamação da palavra de Deus, de reflexão da palavra de Deus, da palavra do Senhor, e é um momento importantíssimo do nosso culto, e nós queremos que você seja ricamente abençoado e abençoada com a pregação, com a ministração da palavra do Senhor. Nesta noite, mais uma vez conosco, vai estar ministrando aos nossos corações o reverendo pastor José Drailton, que vai estar trazendo uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Deus possa estar lhe abençoando ricamente nesse momento, que você possa estar ouvindo a palavra, abrindo seu coração para que a palavra de Deus penetre no seu coração e você assim possa receber essa palavra, ela possa germinar e brotar para a glória do Senhor. Deus lhe abençoe. Vamos ouvir o servo do Senhor, pastor José Drailton. O tema da mensagem desta noite é em tempos difíceis. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você. Em tempos difíceis. E aí eu quero que você esteja agora bem atento, né? Que você evite as distrações, que fique focado para que possamos assimilar o máximo possível dessa palavra que Deus tem ao nosso coração. Amém? Então vamos fazer a leitura do texto que o apóstolo Paulo escreveu da sua carta aos Filipenses, capítulo 4, os versos de 1 a 9. Que diz assim: Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que bom, Senhor, que bom que temos a tua palavra para nos orientar em relação aos acontecimentos de agora e também nos dá percepção, sabedoria e sensatez em relação ao futuro que o Senhor tem para nós. Que nesta noite a tua palavra encontre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como falei, o tema da mensagem desta noite é em tempos difíceis. Queridos irmãos e irmãs,
Essa carta, como eu falei, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita em tempos difíceis, em tempos que o apóstolo Paulo já tinha passado por desprezo, por humilhação, por perseguição, por açoites, por naufrágios. Inclusive, quando ele escreve esta carta, ele estava preso. O que me chama a atenção é que, não obstante essa carta ser num contexto de sofrimento em que se encontrava o apóstolo, e não só o apóstolo, mas era um contexto em que a igreja passava por momentos difíceis, era um contexto em que o povo de Deus passava por adversidade, por perseguição e por tantas situações difíceis. O apóstolo Paulo escreve esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, e essa carta fica conhecida como a carta da alegria. São muitas as vezes em que ele recomenda aos irmãos que os irmãos se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Outras vezes ele fala, é importante que mantenham a alegria, e intensas vezes, em vários momentos, ele encoraja os irmãos a se alegrarem no Senhor. Encorajava os irmãos a se alegrarem no Senhor, porque ele mesmo vivia a experiência de, não obstante estar na prisão, se alegrar no Senhor. Em outra ocasião, ele já tinha mostrado dessa alegria quando, açoitado junto com Silas, embora açoitado e sentindo dores físicas, mas em espírito, no coração, na alma, e uma intensa disposição de louvar, de adorar ao Senhor, de modo que faziam isto com a alegria que fazia com que eles superassem as dores, as angústias, as adversidades, intempéries e dificuldades daquele contexto, daquele momento. Por isso, quando pensei nesse tempo, refleti, essa carta me veio ao coração, essa palavra de Deus, porque, não obstante as diferenças do contexto e as proporções dos desafios que vivemos, é verdade que todos nós já percebemos, estamos passando por uma fase, por um tempo difícil. E aí sim, a palavra de Deus, a palavra que nos foi dada na instrumentalidade do apóstolo Paulo, é pertinente, é necessária para mim e para você, é necessária para os nossos corações, a fim de que saibamos quais as posturas ou algumas posturas que precisamos ter para lidar com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E à luz desse texto, eu quero compartilhar com você 4 atitudes necessárias para passarmos, para vencermos esses dias difíceis. A primeira atitude, querido irmão, querida irmã, guarde o seu coração e a sua mente. Guarde o seu coração e a sua mente. É isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos irmãos, fala: irmãos amados, não andem, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele diz isso. E o que é ansiedade? De acordo com Freud, ansiedade é um mecanismo de defesa diante de situações de insegurança, diante de situações de medo, mas que esse mecanismo de defesa não traz solução. O pastor e psicanalista Marcelo Gomes vai falar da ansiedade como um sintoma que revela algo que não está bem, sintoma que reflete uma situação de insegurança, de medo, de pavor, de alguns acontecimentos ou de algumas perspectivas de algo que não aconteceu e já traz inquietação ao nosso coração. E aí o apóstolo Paulo, nesse tempo difícil, se dirige aos nossos irmãos, assim como eu estou me dirigindo a você nesta noite, em nome de Jesus, e diz: não andem ansiosos, inquietos por coisa alguma. Ou seja, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ele diz isso no texto, dizendo: olha, o que é que nós devemos ter na nossa mente? O que é que nós devemos ter no nosso coração? Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Em outras palavras,
Ocupe a sua mente de bons pensamentos. Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com aquilo que pode te fazer bem, com aquilo que vai te elevar, com aquilo que te faz crescer. E quando eu penso nessas palavras do apóstolo Paulo, me remeto às palavras do profeta Jeremias, quando disse lá em Lamentações capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz o que é que dava esperança para ele: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande é a sua fidelidade, bom é o Senhor para aqueles que confiam nele, para aqueles que se aproximam nele. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo difícil, guardemos o nosso coração, guardemos a nossa mente, voltemos o nosso olhar, os nossos olhos para Cristo, enchamos o nosso coração e a nossa mente com a boa palavra de Deus, com as suas promessas, com bons pensamentos, porque aquilo que nós pensamos se reflete no sentimento e aquilo que nós sentimos se reflete no comportamento. Então, a primeira atitude para atravessarmos esse tempo difícil: guarde seu coração e sua mente, como também disse o salmista no Salmo 119, verso 11, Senhor, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E como disse Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o Senhor Jesus já havia dito também que deveríamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não nos faz bem, de tudo aquilo que não glorifica a Deus, de tudo aquilo que se constitui destrutivo e nocivo para a nossa vida. Então, nesse tempo, cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os pensamentos que você está alimentando. Cuidado com o sentimento que está em seu coração. Ou seja, remova a ansiedade, o medo e o pavor, renovado pela boa palavra de Deus, pelas promessas de segurança, de cuidado e de vida que estão reservadas nas Sagradas Escrituras. Então, primeira atitude, guarde o seu coração. Segunda atitude que o apóstolo Paulo nos propõe para vencer os dias maus: ore com súplica e gratidão. E aí você pode dizer para mim: sim, pastor, nós sabemos disso, que nós precisamos orar. Devemos orar em espírito e em verdade, devemos orar em todo tempo, mas quando nós passamos por momentos difíceis, nós precisamos reservar um tempo de um modo especial para orar. Como diz a palavra, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela súplica, pela oração, com ações de graça. Veja bem, com oração, isso quer dizer que precisa haver um diálogo. A oração pressupõe a ideia de um diálogo, conversar com Deus, falar com Deus das coisas que vão em nossas mentes, em nossos corações. É um diálogo onde nós falamos com Ele e refletimos aquilo que Ele vai falar conosco através do seu Espírito, pela palavra que já está armazenada no nosso coração, na nossa mente. Então precisamos fazer o que disse o Senhor Jesus. Nesse tempo, de um modo especial, nós precisamos seguir o conselho, a orientação do Mestre, que foi: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então eu sei que você pode e deve orar no seu carro, enquanto você está orando, enquanto você está fazendo uma caminhada, enquanto você está correndo, mas esse é um tempo, essa é uma fase, esse é um momento que nós estamos passando, que além desses momentos de oração, você precisa reservar um tempo para conversar com Deus, mas mais do que isso, para clamar. E clamar é invocar o nome do Senhor, na consciência do quanto que nós precisamos.
Clamar é pedir a Deus com profunda necessidade. Clamar é invocar a Deus com urgência. Como nós cantamos aqui nesta noite. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação. É a percepção e o sentimento de quem está passando por momentos difíceis, por angústia, como Jonas, que clamou ao Senhor no ventre do peixe. Pelo salmista que, quando estava cercado de inimigos, invocou o nome do Senhor, clamou ao Senhor, elevou sua voz e ergueu suas mãos. Esse é o tempo em que nós precisamos também reservar um momento para clamar ao nosso Deus. Clamar ao nosso Deus porque o mundo está sofrendo, porque o mundo padece e porque nós também já estamos vivendo esse tempo de inquietação. E aqui é importante lembrar das palavras que já havia sido ditas por Salomão, não é? Quando o Senhor falou para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, disse o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus nos promete que se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos convertermos ao Senhor, se nós humildemente reconhecermos os nossos pecados, rendidos aos seus pés, clamarmos o seu nome, Deus em sua misericórdia nos ouvirá e Ele então estenderá suas mãos para sarar a nossa nação, para sarar as nações. Essa é a nossa fé, o Deus que age e intervém na história. Então, oremos, sabendo que tudo depende do Senhor nosso Deus, e façamos tudo aquilo que depende de nós, que é a nossa responsabilidade. Então, segunda atitude, querido irmão, querida irmã, intensifique sua vida de oração individual e reúna a sua família. Clame a Deus por sua família, clame a Deus pelas nossas famílias, clame a Deus pelo nosso país, clame a Deus pelos nossos governantes, clame a Deus pelas nações que estão sofrendo, porque o Senhor pode mudar a nossa sorte. Amém? Então eis a segunda atitude. Qual a terceira atitude que devemos ter para vencer, atravessar esse tempo difícil e ficarmos firmes no Senhor? Precisamos praticar o que já aprendemos. Pratique o que já aprendeu. Pare para refletir. Quantas mensagens você já ouviu? Mensagens que eu preguei, algumas pessoas que passaram aqui neste púlpito pregaram, mensagem de irmãos e irmãs, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que têm pregado, que têm anunciado a mensagem. E você e eu temos ouvido mensagens maravilhosas, ensino dos princípios e valores da palavra de Deus, daquilo que devemos fazer enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto pessoas que conhecem a fonte inesgotável de sabedoria para todos os tempos e para todas as circunstâncias. Meu querido irmão, minha querida irmã, decida colocar em prática de um modo especial nesse tempo tudo aquilo que Deus já falou a você através das pregações, dos ensinos, dos encontros, dos congressos e dos momentos que você teve de leitura e de meditação da palavra do Senhor. Foi isso que disse o apóstolo Paulo no texto. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. O que aprendeste, o que ouvistes em mim, o que recebestes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que promessa maravilhosa! A promessa da palavra de Deus é que quando decidimos colocar em prática a boa palavra de Deus, podemos ter a certeza de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor estará à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa esquerda, à nossa direita, e sobre nós estará o Senhor, e Ele nos guardará e nos livrará de todo mal, e nos dará graça para lidar com os dias difíceis, para lidar
com os dias maus. Então, querido, considere, querida, tudo aquilo que já ouviu, que já aprendeu. Esse é o tempo em que nós precisamos ainda mais intensificar, vivenciar, praticar tudo aquilo que já temos aprendido. É importante ressaltarmos aqui a palavra crise. É verdade que o mundo está vivendo a crise em função dessa pandemia. E se refletirmos a palavra crise no idioma chinês, ela apresenta 2 significados. O primeiro significado é: crise pressupõe ruína. O segundo significado é: crise pressupõe oportunidades. Que Deus nos livre e nos guarde das ruínas, mas que nós estejamos atentos para perceber as oportunidades que estão diante de nós. Oportunidade de nos humilhar e voltarmos para o Senhor e buscar a sua face individual, coletivamente, como família, cada um do nosso lugar. Oportunidade para dedicar mais tempo na leitura, meditação da boa palavra de Deus, que vai nos nortear, nos corrigir, nos confortar, nos consolar, nos alinhar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Oportunidade para estarmos perto das pessoas que amamos, os nossos cônjuges, nesse corre-corre que vivemos. Às vezes estamos tendo pouco tempo com a nossa família, passamos pouco tempo como casal, passamos pouco tempo com os nossos filhos. Então aproveite essa oportunidade para conversar, para compartilhar, para orar em família. E se tiver oportunidade, assista um bom filme, compartilhe da sua história com os seus filhos, dê gargalhadas, coma uma pipoca, descontraia. Aproveite esse tempo para estar junto com as pessoas que você ama, seu cônjuge e os seus filhos, já que nesse contexto nós não podemos encontrar com os amigos e irmãos, podemos em casa viver esse momento especial e recebermos de Deus, parando para refletir, tempo de solitude, para refletir a nossa vida, tempo de estar na presença de Deus mais intensamente em oração, tempo para estar com a nossa família, tempo para boas leituras da Bíblia e de bons livros. Então, diante da crise, que Deus nos livre da ruína, mas que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos dá o Senhor nesse tempo. Então essa é a terceira atitude que precisamos ter: praticar o que já aprendemos. E a quarta e última atitude que nos propõe o apóstolo Paulo no texto é: permaneça firme no Senhor. A quarta atitude é: permaneça firme no Senhor. É exatamente isso que ele fala no texto. Ele diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. E aqui eu quero expressar o mesmo sentimento que o apóstolo teve em relação aos irmãos em Filipenses. É o sentimento que eu quero expressar com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, a minha alegria, o desejo do meu coração é que nesse tempo você permaneça firme no Senhor. Que nesse momento você fique ainda mais firme na presença do Senhor, firme nas promessas de Jesus, firme na alegria de servir ao Senhor, firme no propósito de agradar ao coração de Deus, firme no propósito de caminhar seguindo a direção que Ele tem para a sua vida. Fiquemos então firmes, firme na palavra, firme nas promessas, e assim nós poderemos enfrentar os desafios da vida, com prudência, com graça, com sabedoria, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a ele. Então firmemo-nos a cada dia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no seu nome enfrentemos os desafios e as adversidades, renovando-nos cada dia na alegria da salvação, na alegria de viver, na alegria de servir ao Senhor. Que esta palavra alcance o seu coração
e que sejam removidos da sua mente e do seu coração pânico, medo, pavor, inquietação, ansiedade, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Receba, portanto, a nossa bênção sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem nos comunicado, comunicamos também a você, e não obstante as distâncias, como já temos falado, estamos juntos, no mesmo Espírito e no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bem, queridos, depois desse momento de pregação da palavra de Deus, desse momento de reflexão tão maravilhosa que nós ouvimos da parte de pastor Zé Drailton, e está ministrando a palavra aos nossos corações, de vez em quando aqui no nosso canal
do YouTube. De vez em quando ele está aqui presente, trazendo a palavra do Senhor, e nós estamos sendo ricamente abençoados com essas mensagens trazidas pelo servo do Senhor. Mas chegou o momento de nos despedirmos, chegou o momento da última parte do nosso culto, o momento de nós estarmos despedindo, dizendo a você que nós vamos nos encontrar mais uma vez aqui mesmo, no nosso canal do YouTube, a partir da próxima terça-feira, 19h30, com o nosso culto de oração também online aqui, já que nós não temos o culto de oração presencial. Então os nossos cultos de oração têm sido feitos aqui às terças-feiras, 19h30, de forma online, no nosso canal do YouTube. Portanto, se você ainda não assinou o nosso canal, assine, ative o sininho, para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos vídeos e participar das nossas programações. Foi muito bom estar com a sua companhia. Que Deus esteja lhe abençoando, lhe guardando, lhe protegendo de todo mal nesses tempos difíceis, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção nesse momento. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja. Tenha uma noite de paz, de tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Coloque Jesus sempre na sua vida, no seu coração. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, coloque Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, e seja feliz. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.